Imagine acordar amanhã e o seu dinheiro não valer nada. Não porque a economia colapsou, não por causa de uma guerra ou algum evento apocalíptico que todo mundo viu vir, mas porque o mundo simplesmente decidiu seguir em frente, silenciosamente, gradualmente, e depois, de uma vez só, como sempre acontece, sem notas na carteira, sem moedas tilintando no bolso, sem transferências bancárias, sem cartões de crédito, sem cheques. Apenas uma sequência de código vivendo no seu celular. Ou nada. Parece extremo, né? Quase como a cena de abertura de uma série da Netflix que você assistiria às 2 da manhã, mas eis o que ninguém quer dizer em voz alta. Já estamos na metade do caminho, e a maioria das pessoas está sonâmbula passando reto por isso. Pense na sua própria vida por um segundo. Quando foi a última vez que você realmente usou dinheiro em espécie? Não a última vez que você tinha dinheiro, a última vez que você genuinamente precisou dele. Para a maioria das pessoas que vivem em áreas urbanas, o dinheiro físico silenciosamente se tornou opcional, um hábito nostálgico, algo que você carrega para parquímetros e vendedores de rua, não para a vida cotidiana real. Na Suécia, algumas lojas já recusam dinheiro em espécie completamente. Na China, cidades inteiras funcionam quase exclusivamente com pagamentos móveis. No Reino Unido, as transações em dinheiro caíram abaixo de 15% de todos os pagamentos pela primeira vez há alguns anos. A tendência não é sutil, não é nem lenta mais. Deixa um comentário contando o que você está pensando sobre esse conteúdo e se inscreve no canal. Isso realmente me ajuda a te alcançar meus objetivos e continuar trazendo conteúdo de qualidade e instigante para você. E me conta de onde você está assistindo ou ouvindo. Então a verdadeira questão, a que deveria genuinamente te inquietar, não é se um mundo sem dinheiro em espécie é possível. Esse barco já partiu. A questão é o que acontece quando esse mundo sem dinheiro funcionar inteiramente com criptomoeda, sem banco central. Sem Banco Central Europeu, sem nada emitido pelo governo, apenas dinheiro descentralizado, sem fronteiras, governado matematicamente, fluindo por uma rede global que nenhuma pessoa ou instituição controla. E antes que você pense que isso é apenas um experimento mental cozinhado por entusiastas de tecnologia com tempo demais, algumas das mentes mais poderosas e bem financiadas do planeta estão ativamente trabalhando exatamente para isso. Bilionários, arquitetos do Vale do Silício, nações inteiras. Isso não é mais marginal, é uma bifurcação genuína no caminho que a humanidade está se aproximando mais rápido do que a maioria das pessoas percebe. Hoje vamos caminhar por essa estrada juntos, até o fim, e eu prometo, não é tão utópico quanto a comunidade cripto quer que você acredite, mas também não é tão aterrorizante quanto o establishment bancário quer que você pense. A verdade, como sempre, vive em algum lugar no meio, e é muito mais fascinante do que qualquer lado admite. O colapso da confiança. Vamos começar onde toda grande mudança na história começa, com um colapso de confiança. Imagine isso, é em algum momento num futuro não muito distante, não 2150, não alguma linha do tempo de ficção científica distante, talvez 2035, talvez antes. Uma série de falências bancárias atinge múltiplos continentes simultaneamente. Não um banco, não um país, um colapso em cascata, o tipo que economistas têm alertado em artigos acadêmicos que ninguém lê até que seja tarde demais. Começa em uma economia menor, um país já lutando com dívida, inflação, instabilidade política. Seu banco central faz um movimento desesperado, imprime uma quantidade enorme de moeda para cobrir as dívidas do governo. A inflação dispara, as pessoas correm para sacar suas economias, os bancos congelam as contas. E pessoas comuns, professores, enfermeiras, pequenos empresários, assistem impotentes enquanto décadas de trabalho evaporam. Você acha que isso soa fictício? Aconteceu no Líbano a partir de 2019. Os bancos congelaram contas da noite para o dia. Pessoas que tinham economizado a vida inteira não conseguiam acessar um único dólar. Alguns bancos foram literalmente invadidos por titulares de contas tentando recuperar o próprio dinheiro. Há vídeos de um homem entrando em um banco com um rifle, exigindo suas próprias economias de volta, porque precisava do dinheiro para o tratamento de câncer da irmã. O próprio dinheiro dele, que ele tinha depositado, que o banco se recusava a devolver. Isso não é ficção, aconteceu. E o Líbano não estava sozinho. A Argentina experimentou colapsos de moeda tantas vezes que uma geração de seus cidadãos cresceu
tratando o dólar americano como sua conta poupança real, porque a moeda do próprio governo não era confiável. O Zimbábue imprimiu notas de 100 trilhões de dólares que não conseguiam comprar um pão. A Venezuela viu sua moeda perder 99% do valor em questão de anos. Então, no nosso cenário, após essa nova onda de colapsos, após ver os governos falharem com seus cidadãos da maneira mais fundamental imaginável, as pessoas começam a procurar uma saída, e desta vez, há uma disponível. O Bitcoin existe há décadas nesse ponto, Ethereum, dezenas de outras redes, a infraestrutura está madura, as carteiras são fáceis de usar, grandes varejistas aceitam, e mais importante, foi provado, através de múltiplos ciclos de caos, que não pode ser desligado, inflacionado ou congelado por nenhum governo na Terra. A adoção não acontece com uma declaração, não há momento em que um líder mundial se aproxime de um pódio e diga: o dinheiro em espécie acabou. Acontece do jeito que Hemingway descreveu a falência. Gradualmente, depois de uma vez só, um comerciante de cada vez, um país de cada vez, até que uma manhã você tenta usar uma nota de 50 reais em algum lugar e o caixa te olha do jeito que as pessoas olhavam para alguém tentando pagar com cheque de viagem em 2005. Confuso, levemente apologético, como se você tivesse aparecido no futuro carregando a moeda errada. A vida no mundo cripto. E agora estamos aqui. O mundo cruzou a linha. A cripto é o único jogo disponível. Então, o que realmente acontece a seguir? Vamos falar sobre a versão dessa história que não aparece nos cartazes promocionais. Em um mundo onde a criptomoeda é o único método de pagamento, toda a sua existência financeira vive dentro de uma carteira digital, não uma conta bancária com suporte ao cliente e proteção contra fraude e um prédio onde você pode entrar. Uma carteira, uma chave privada, uma frase semente, geralmente 12 ou 24 palavras aleatórias, que se perdida, significa que o seu dinheiro acabou, permanentemente, irrecuperavelmente, para sempre, sem processo de apelação, sem seguro do FGC, sem gerente de banco simpático que pode redefinir sua senha. O blockchain é muitas coisas, mas misericordioso não é uma delas. E isso não é um perigo hipotético, já está acontecendo em escala. Estima-se que aproximadamente 20% de todo o Bitcoin em existência, valendo centenas de bilhões de dólares, é permanentemente inacessível porque as pessoas perderam suas chaves, esqueceram suas senhas ou morreram sem passar as credenciais adiante. Há pessoas que jogaram fora HDs contendo milhares de bitcoins quando valia centavos e passaram anos tentando obter permissão para escavar aterros sanitários. Um homem no Reino Unido tem travado batalhas legais por anos para escavar um local de despejo procurando por um HD que descartou acidentalmente. Esse HD, aos preços de hoje, o tornaria uma das pessoas mais ricas de seu país. Agora multiplique esse nível de erro humano irreversível em um planeta inteiro usando cripto para cada transação. Mantimentos, aluguel, contas médicas, mensalidades escolares. As apostas de perder acesso à sua carteira não são apenas inconvenientes, são existenciais. Então a primeira coisa que um mundo somente cripto precisaria desesperadamente é um repensar radical da recuperação de conta. E eis a ironia, toda solução que torna as carteiras mais fáceis de recuperar, também as torna mais centralizadas, mais dependentes de terceiros, mais parecidas com um banco. A tecnologia seria essencialmente forçada a reinventar exatamente a instituição que foi projetada para substituir. O problema do acesso. Mas vamos deixar o problema de segurança de lado por um momento, porque há algo ainda mais fundamental para abordar: o acesso. Agora mesmo, aproximadamente 1,4 bilhão de adultos no mundo não têm conta bancária, sem conta corrente, sem conta poupança, sem cartão de crédito, nada. E o argumento tradicional para a criptomoeda sempre foi que ela poderia consertar isso, que tudo que você precisa é de um smartphone e uma conexão com a internet, e de repente você tem acesso ao mesmo sistema financeiro que alguém em Wall Street. E honestamente, esse argumento tem mérito real em partes da África subsaariana. Sistemas de dinheiro
dinheiro móvel já fizeram algo notável. Trouxeram serviços financeiros para comunidades que os bancos físicos nunca alcançaram e nunca pretenderam alcançar. No Quênia, uma plataforma chamada M-Pesa transformou a economia ao permitir que pessoas enviassem dinheiro via celulares básicos, sem smartphone necessário, sem conta bancária, apenas um chip. Então sim, a cripto poderia teoricamente estender isso ainda mais, torná-la global, sem fronteiras. Mas é aqui que a bela teoria se choca com a feia realidade. Ter um smartphone não é a mesma coisa que ter internet confiável em grandes partes do mundo. Índia rural, África Central, América do Sul remota. A conectividade é intermitente na melhor das hipóteses, e transações cripto exigem acesso à rede. Você não pode completar uma transação blockchain offline do mesmo jeito que pode entregar uma nota para alguém. Depois há a barreira educacional. Entender criptomoeda não é intuitivo. O que é uma chave privada? O que é uma taxa de gás? Por que minha transação falhou? Por que está pendente por 3 horas? Essas são perguntas que confundem pessoas que trabalham com tecnologia para alguém que nunca teve um computador. A curva de aprendizado não é íngreme, é um penhasco. A volatilidade que não perdoa. E mesmo que resolvamos conectividade e educação, há um problema mais profundo: volatilidade. Essa é a que mantém economistas acordados à noite. Imagine que você é um professor, você trabalha duro o mês todo. No dia 30, seu salário chega na sua carteira, digamos em Bitcoin, porque nesse mundo é assim que o dinheiro funciona. Você planeja seu orçamento, aluguel, comida, transporte, talvez um pequeno valor reservado para a economia. Você tem tudo calculado. Então o Bitcoin cai 40% nas próximas 72 horas. Seu aluguel não caiu. Seu mercado não baixou os preços. Seu senhorio não está aceitando o mercado estava volátil como explicação para por que você está devendo no aluguel, mas seu contra-cheque, por absoluta nenhuma culpa sua, agora vale significativamente menos do que quando você o ganhou. Como você administra uma casa em uma moeda que se comporta como uma ação, como um pequeno restaurante faz o preço do cardápio quando o valor do dinheiro muda entre o café da manhã e o jantar. Como qualquer empresa planeja 6 meses à frente quando sua receita pode valer a metade pelo tempo em que esses meses chegarem, a comunidade cripto tem uma resposta para isso: stablecoins, criptomoedas atreladas a um ativo estável, geralmente o dólar americano, para que uma unidade sempre equivalha a $1, independentemente das condições de mercado. E num mundo somente cripto, as stablecoins quase certamente se tornariam a moeda dominante para transações cotidianas. Bitcoin e Ethereum se tornam os veículos de poupança, a camada de investimento, e as stablecoins lidam com o dia a dia. É uma solução razoável, até que não é. Em maio de 2022, uma stablecoin chamada Terra USD, que deveria sempre valer exatamente $1, colapsou para quase zero em questão de dias, não semanas, dias. Um valor estimado de 40 a 60 bilhões de dólares evaporou. Pessoas que tinham colocado suas economias de vida inteira no que acreditavam ser um ativo seguro e estável assistiram virar pó mais rápido do que podiam reagir. Em um momento você tem economias, no próximo você tem um número numa tela que não significa nada. No sistema financeiro atual, eventos como esse são devastadores, mas contidos. Há disjuntores, intervenções regulatórias, suportes governamentais. Em um mundo somente cripto, sem autoridade central e sem rede de segurança, um colapso de uma stablecoin importante não apenas prejudicaria investidores, seria uma crise humanitária. E ainda assim, e esta é a parte desconfortável, o sistema financeiro tradicional tem sua própria versão dessa história. A crise financeira de 2008 não foi causada por cripto, foi causada pelos próprios bancos e instituições que deveriam prevenir exatamente esse tipo de desastre. Milhões de pessoas perderam suas casas, suas economias, seus fundos de aposentadoria, por causa de decisões tomadas em salas de reunião às quais nunca tiveram acesso, por pessoas que nunca elegeram. Então talvez a escolha não seja entre um sistema perfeito e um falho, talvez seja entre dois sistemas profundamente falhos, cada um quebrado de maneiras diferentes, e essa percepção é onde as coisas começam a ficar genuinamente complicadas. Deixa um comentário contando o que você está pensando sobre esse conteúdo, e se inscreve no canal. Isso realmente me ajuda a alcançar meus objetivos e continuar trazendo conteúdo de qualidade e instigante para você, e me conta de onde você está assistindo ou ouvindo. Quem realmente tem o poder?
Agora precisamos falar sobre a coisa que deixa todo mundo desconfortável: poder e quem realmente o detém. A filosofia fundadora da criptomoeda, a alma dela, o motivo pelo qual Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin foi a descentralização. A ideia radical de que o dinheiro deveria pertencer à rede, às pessoas, à matemática, não a governos, não a bancos, não a nenhuma instituição singular que pudesse ser corrompida, manipulada ou capturada pelos interesses dos poucos poderosos. É uma ideia genuinamente bonita e, em sua forma mais pura, é tecnicamente verdadeira. Nenhuma pessoa única controla o Bitcoin, nenhum governo pode simplesmente decidir imprimir mais. As regras estão escritas em código, visíveis a todos, alteráveis por ninguém sem consenso, mas eis o que os idealistas nem sempre mencionam: descentralização na teoria e descentralização na prática são dois animais muito diferentes. Agora mesmo, na rede Bitcoin real, entre 3 e 5 grandes pools de mineração controlam mais de 50% do poder de processamento total da rede. O que isso significa? Significa que um pequeno número de entidades, principalmente baseadas em um punhado de países, principalmente operando enormes fazendas de servidores, tem influência desproporcional sobre a moeda mais descentralizada da Terra. E a distribuição de riqueza dentro da cripto, ela espelha quase perfeitamente a distribuição de riqueza que foi suposta para substituir. Uma porcentagem minúscula de carteiras detém a esmagadora maioria de toda a criptomoeda em existência. As pessoas que entraram mais cedo, que tinham o conhecimento técnico, que tinham o capital para investir quando os preços eram baixos, acumularam riqueza em uma escala que faria aristocratas de velha fortuna corar. Em um mundo somente cripto, essas pessoas não têm apenas mais dinheiro, elas têm mais influência sobre a infraestrutura financeira da qual todo o planeta depende. Podem mover mercados, podem fazer lobby. E em um sistema descentralizado, lobby significa financiar desenvolvimento, influenciar atualizações de protocolo, construir as aplicações que todo mundo usa. Mesmo jogo, camisa diferente, a resposta dos governos. E aí estão os governos. Por que você não achava que eles simplesmente aceitariam quietamente perder o controle da política monetária? Achou? A política monetária não é apenas sobre imprimir dinheiro, embora isso seja parte dela, é sobre a capacidade fundamental de um Estado funcionar, de financiar serviços públicos, de responder a crises econômicas, de exercer influência nas relações internacionais. Um governo que não pode emitir ou controlar moeda perde uma de suas mais essenciais alavancas de poder. Então, o que acontece quando o mundo vai para a cripto e os governos estão subitamente segurando uma mão vazia? Alguns reagem com força. A China já baniu o comércio e a mineração de criptomoeda múltiplas vezes, e tem uma das infraestruturas de censura da internet mais sofisticadas da Terra. E ainda assim, a cripto persistiu. Câmbios subterrâneos, VPNs, negociação peer-to-peer. A natureza descentralizada do blockchain torna extraordinariamente difícil suprimi-la completamente. Você pode proibir as entradas, você não pode proibir a matemática, mas outros governos tomam uma abordagem mais cirúrgica. Em vez de lutar contra a cripto, eles entram nela, nos próprios termos, entre as moedas digitais de Banco Central, CBDCs. E é aqui que a história dá uma virada que deveria deixar toda pessoa prestando atenção profundamente desconfortável. Uma CBDC é, na superfície, uma moeda digital emitida pelo governo. Opera em tecnologia semelhante ao blockchain. É rápida, eficiente, rastreável e moderna. Vários países, China, Bahamas, Nigéria, Suécia e muitos outros, já estão em estágios avançados de desenvolvimento ou já lançaram suas próprias versões. Soa razoável, né? Uma versão modernizada do real ou do euro, apenas digital, mas eis o que torna as CBDCs fundamentalmente diferentes do Bitcoin ou da cripto descentralizada. Elas são programáveis, e dinheiro programável nas mãos de um governo é algo que o mundo genuinamente nunca viu antes, e provavelmente não está pronto para isso. O que significa dinheiro programável na prática? Significa que um governo poderia emitir moeda que expira após uma certa data.
forçando você a gastá-la em vez de poupá-la. Como forma de estimular a economia, significa que pagamentos poderiam ser automaticamente bloqueados para certas categorias de compras. O governo decide que você não pode comprar álcool ou produtos estrangeiros, ou produtos politicamente inconvenientes, e o seu dinheiro simplesmente não funcionará para essas transações. Significa que todo o seu histórico financeiro não é apenas rastreável em teoria, é permanentemente registrado, acessível ao governo e potencialmente usado para tomar decisões sobre seu crédito, sua posição social, seu acesso a serviços públicos. E talvez o mais arrepiante, significa que um governo pode congelar a sua vida financeira com uma única entrada no banco de dados, sem ordem judicial, sem prisão física, sem confronto. Apenas uma marcação num sistema e de repente sua capacidade de comprar comida, pagar aluguel ou acessar qualquer serviço na economia é desligada. Você acha que isso soa paranoico? O sistema de crédito social da China já vincula o acesso financeiro a pontuações de comportamento social em certas regiões piloto. A arquitetura para isso não é hipotética, está sendo construída agora mesmo. Então, eis o cenário que ninguém na comunidade cripto quer admitir. Em um mundo sem dinheiro em espécie, o vencedor mais provável não é o Bitcoin. Não é o Ethereum, é a moeda digital controlada pelo governo que se apresenta como cripto, usa a linguagem de inovação e modernidade, mas funciona como o mais abrangente sistema de vigilância e controle financeiro da história humana. A revolução é cooptada, não com força, com conveniência. A verdade inconfortável. Então aqui estamos, viajamos por esse mundo juntos, desde o colapso que desencadeia a mudança, pelas realidades cotidianas de viver sem dinheiro em espécie, pela concentração de novo poder e até a resposta calculada do governo. E eu quero ficar aqui com você por um momento antes de chegarmos ao fim, porque acho que esse tema merece mais do que apenas uma lista de fatos, merece honestidade. Porque a verdade é, o sistema financeiro que temos agora não é bom, não é justo, não foi projetado com você em mente e definitivamente não com os bilhões de pessoas na base da escada econômica global em mente. Foi projetado por instituições poderosas, para instituições poderosas, com apenas benefícios suficientes correndo para fora para impedir as pessoas de se rebelarem. Bancos cobram taxas pelo privilégio de guardar o seu próprio dinheiro. Pontuações de crédito determinam seu acesso à moradia com base em algoritmos que você não pode ver ou contestar. A inflação silenciosamente corrói suas economias, enquanto os ativos dos ricos se valorizam. A crise de 2008 eliminou a riqueza da classe média em todo o mundo ocidental e as pessoas que a causaram receberam resgates e bônus do governo. Então, quando as pessoas dizem a cripto pode consertar isso, eu entendo por quê. A raiva é legítima, o desejo de algo melhor é legítimo, mas há uma diferença entre querer um sistema melhor e acreditar que qualquer tecnologia por si só automaticamente cria um. A internet deveria democratizar a informação e democratizou, ao mesmo tempo que criou a mais poderosa infraestrutura de vigilância, motor de manipulação publicitária e sistema de distribuição de desinformação já construído. A mesma ferramenta que permite a um dissidente compartilhar evidências de corrupção governamental permite que estados autoritários rastreiem cada movimento e comunicação de cada cidadão. A tecnologia é neutra, os resultados dependem inteiramente das estruturas de poder que a adotam, moldam e implantam. O verdadeiro twist, e aqui está a virada, a real, aquela para a qual eu estive construindo esse tempo todo. O blockchain registra tudo. Cada transação, cada endereço de carteira, cada movimento de valor, permanentemente, publicamente e imutavelmente gravado em um livro-razão que existe em milhares de computadores simultaneamente e nunca pode ser apagado. Agora mesmo, com as ferramentas analíticas certas, alguém pode rastrear uma transação Bitcoin ao longo de anos e por todo o globo. Podem mapear redes de carteiras, identificar padrões e, em muitos casos, desanonimizar usuários que pensavam estar invisíveis. Em um mundo onde todo o dinheiro está on-chain, onde literalmente não há outra opção, toda a sua vida financeira se torna um registro público permanente, pesquisável e irremovível. Cada café que você comprou, cada doação que fez, cada pagamento a um médico, um advogado, um terapeuta, cada vez que você enviou dinheiro para um familiar, cada assinatura, cada compra,
cada troca de valor em toda a sua vida, permanentemente registrado, potencialmente acessível para sempre. Você não precisa de um governo distópico para tornar isso perigoso, você só precisa de uma violação de dados, um funcionário corrupto em uma empresa de análise cripto, uma lei aprovada durante um momento de pânico nacional que permite acesso expandido a registros financeiros em nome da segurança. Você precisa de seres humanos, com todas as suas falhas, suas ambições, sua capacidade de crueldade, tendo acesso a uma ferramenta tão poderosa. E eles terão, sempre têm, o dinheiro em espécie, bagunçado, ineficiente, anônimo dinheiro em espécie, tinha uma propriedade extraordinária que nunca apreciamos até ele começar a desaparecer. Não deixava rastro, você podia existir financeiramente sem ser observado. Podia dar dinheiro a alguém sem que esse presente fosse registrado, podia comprar algo embaraçoso, ou privado, ou politicamente inconveniente, sem que essa transação vivesse para sempre num banco de dados em algum lugar. Privacidade não é apenas sobre esconder coisas das quais você se envergonha. Privacidade é infraestrutura para a liberdade, é a coisa que permite que dissidentes financiem movimentos de resistência, que permite que sobreviventes de abuso escondam sua localização, que permite que pessoas comuns tomem decisões financeiras sem que essas decisões sejam usadas contra elas mais tarde por um empregador, um algoritmo ou um governo. Um mundo de pagamentos somente cripto não é inerentemente mais livre ou menos livre do que o mundo que temos agora. É fundamentalmente um mundo definido por quem controla a infraestrutura. E agora mesmo, em todas as versões desse futuro que podemos ver tomando forma, esse controle está gravitando em direção às mesmas forças familiares que sempre o detiveram. Os bilionários de tecnologia que construíram as plataformas, os governos sofisticados o suficiente para construir suas próprias moedas digitais, os primeiros adotantes que acumularam quando todo mundo estava cético, a mesma concentração, as mesmas dinâmicas, o mesmo jogo, com uma interface diferente. A pergunta que importa, então talvez a pergunta que realmente deveríamos fazer não seja como seria o mundo se apenas pagamentos cripto existissem. Talvez a pergunta seja: quem decide o que é o dinheiro? E estamos prestando atenção a essa decisão enquanto ela ainda está sendo tomada? Porque essa decisão está acontecendo agora, não em algum futuro distante, agora mesmo. Em câmaras legislativas e campi de tecnologia e salas de reunião de bancos centrais. A arquitetura do mundo financeiro que seus filhos vão herdar está sendo desenhada hoje, e as pessoas que estão desenhando estão contando com a maioria de nós estar distraída demais, confusa demais ou cínica demais para prestar atenção. Não dê a eles isso.